geral, a gente concorda que quem ganha na loteria tem um boost ali, um aumento significativo de qualidade de vida, de, vamos dizer assim, saúde mental, felicidade como um todo, para depois diminuir. Mas esse fenômeno acontece de forma muito parecida com quem é self-made, né? Como é que a gente vai traduzir self-made aqui? A pessoa conquistou por conta própria. Ela não veio de família rica, ela trabalhou e ganhou o dinheiro dela. Então, beleza. A partir de agora, se eu falar self-made e você falar self-made, a pessoa conquistou o próprio ganho, né? E a gente tem um self-made e o cara que é herdeiro. Porque o fenômeno acontece da mesma forma, assim, só que de questões diferentes. O herdeiro, o patamar de qualidade de vida dele é mais ou menos o mesmo o tempo inteiro, entendeu? Então, você nasce num berço que tem todas essas qualidades, todas essas características, e o self-made, ele vai crescendo gradativamente. E aí, o que acontece com quem é milionário self-made? Tem um estudo que mostrou que, tipo assim, esse pessoal vai gradativamente ganhando, a felicidade vai ganhando, e chega até certo ponto ali na meia-idade que esse ganho vai diminuindo, porque a pessoa já consolida na vida e vai diminuindo ali a amplitude dessa alegria que ele ganha. Então, eu vejo assim, uma pessoa que é herdeira, aí já te começa a problematizar, né? Então, será que uma pessoa que é herdeira, por já estar aqui, teria mais problema de saúde mental do que um cara que está ganhando o próprio dinheiro e está gradativamente ganhando ali uma qualidade de vida e uma felicidade? A gente tem estudo e realmente tem diferença. O herdeiro, ele tem mais problemas de saúde mental e é menos satisfeito com a própria vida do que o cara que conquistou. Então, você pega dois grupos de pessoas que têm a mesma renda, mesma qualidade de vida, na mesma cidade, enfim, condições bem parecidas, mas que um conquistou isso, saiu da pobreza ou de uma classe inferior, né, não necessariamente pobre, e chegou lá nesse patamar de riqueza, e o outro que sempre esteve nesse patamar, o herdeiro, ele tem mais problemas de saúde mental e ele tem menos satisfação com a própria vida. Devido a isso, você falou de que ele já está habituado com isso, mas por outros motivos também, que ele não precisou lutar, ele não conquistou esse dinheiro. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença. A ideia de que você conquistou aquele dinheiro. Tanto que as pessoas que ganham na loteria estão num meio termo entre esses dois grupos e um pouco mais para o lado do herdeiro, em termos de felicidade e satisfação. Porque não foi uma coisa exatamente que ela trabalhou e que foi gradual. Mesmo que ela tenha saído da pobreza e agora está rica, então ela sabe como que é ser pobre, ainda assim, como ela não foi trabalhando gradualmente e conquistando, a realização, o senso de realização e de autoestima e que isso produziu, o repertório que ela desenvolveu de resiliência para continuar indo adiante, não é o mesmo da pessoa que passou por esse processo gradual, que foi indo gradualmente e conquistando. Tem outro estudo muito legal para complementar a sua fala, que tem a ver com a vida de adolescentes muito, muito ricos, assim. Porque eles encontraram que se a gente pegar a prevalência de ansiedade, depressão e abuso de substâncias nesses meninos, é maior do que dos meninos de classe média e classe baixa. Então, assim, adolescentes, filhos de gente multimilionária têm mais problema de saúde mental por causa disso. E aí eles começaram a avaliar quais são as variáveis que interferem nisso, e eles meio que concordam que tem uma variável muito importante aí, que é o nível de exigência dos pais, isso para ansiedade, para depressão, e acesso a substâncias, no caso aqui de abuso de substâncias. Porque para pensar, você tem uma vida muito difícil, você vai ter lá, desenvolver seus mecanismos de enfrentamento. E a gente sabe que às vezes a gente quer tomar uma cervejinha, fazer alguma coisa, tomar um sorvetão para poder lidar com as emoções. Só que esses meninos, cara, eles não têm acesso difícil à cocaína, à maconha, a essas drogas que podem ali ser. E aí, se a gente coloca esse exemplo de abuso de substâncias, é só você pensar filho de astro de rock, filho de multimilionário, pensa os problemas que essas pessoas têm. Aí você começa a ver que tudo tem abuso de substâncias. Tudo é generalizar, mas tudo tem abuso de substância, né? É muito frequente. Por quê? Facilidade de acesso. E isso abre uma discussão para outra questão. Por exemplo, abuso de substância tem muito a ver com facilidade de acesso com a substância que você vai se abusar. Igual agora nos Estados Unidos, fentanil. Fentanil é uma droga de pessoas de classe mais baixa. Tem pouco rico usando fentanil. Mas agora, quais são as drogas de classe alta? Heroína, cocaína, LSD, por aí vai. Então, você ter acesso e ter condição de cobrar essa substância vai ser um fator de risco para desenvolver o abuso de substâncias. Ótimo, realmente. E agora, quando a gente vai para ansiedade e depressão, começam a entrar umas discussões mais abertas, porque são variáveis que a gente não tem como dizer muito bem quais que são. Mas para pensar como é que é a criação de um filho, vamos pegar não um multimilionário, vamos pegar assim, um classe média alta para milionário, pais com boas condições. Esses filhos geralmente têm um nível de exigência maior que os pais têm para eles em função a desempenho.
Então, eles são muito mais cobrados. E, além deles serem cobrados, eles têm muito mais atividade extracurricular para fazer. Muito mais coisa para ocupar o tempo deles. Muito mais preocupação desde jovem. Então, pensa num adolescente de classe média alta, típico brasileiro. O menino vai para a escola particular, que é tempo integral, faz Kumon, faz inglês, faz espanhol, faz karatê, faz boxe, faz balé, faz tudo isso ao mesmo tempo. E os pais estão lá assim, vai, desempenha. Passa em medicina. Passa em medicina. E o menino assim, velho, eu tenho 12 anos de idade, eu quero jogar Pokémon no meu videogame, eu não quero ficar fazendo isso. E esse nível de exigência maior cria para eles condições, tá, para desenvolver esses transtornos de uma forma maior. Já crianças de classe média, adolescentes de classe média têm esse tipo de exigência, mas como não tem tanto como ocupar o tempo dele e como os pais estão ali no nível de tudo que vier é lucro pra gente, tem menos essa sensação. E você sabe o que é legal disso tudo? A gente exigir demais deles nesse nível todo aumenta o risco. E a gente está falando de risco, tá? Risco de problema de saúde mental. Mas esse povo, eles têm acesso ao que eles quiserem com o dinheiro. Então, eles teriam aí, por padrão, né, condições melhores de se tratar. E aí começam a entrar as nuances desses estudos, as nuances dessas questões, né? E para as pessoas entenderem, a gente não está falando que a vida do adolescente rico é pior do que a vida do adolescente pobre e miserável. O que a gente está falando, e é baseado em dados, discutam com os dados, é de que a pessoa, o adolescente mais rico em comparação com o menos rico, classe média ou até classe média baixa, ele tem mais problemas de ansiedade, mais problemas de estresse. E tem, os dados são muito consistentes. Isso não quer dizer que a vida dele é pior ou melhor, tem vários outros fatores na vida, mas ele tem essa pressão que parece adicional. Em média, vai ter adolescente rico que não tem pressão nenhuma, que é super mimado e não tem, os pais não pressionam para nada e tal, e vai ter adolescentes de classe média baixa, que são pessoas que são muito pressionadas. Óbvio, tem variações individuais, mas no geral, em média, essa pressão aumenta para as pessoas que são filhos de pessoas muito ricas. É esperado um desempenho extraordinário deles. Então, isso acontece. E a gente não está falando também dos muito pobres miseráveis, que não tem nem o que comer. Está pegando pessoas de classe média baixa em diante, acima. Mas tem uma coisa que é discutida a partir desses estudos, assim, aí vamos sair um pouquinho dos dados, das evidências direto, mas existe um estilo de criação aí dos filhos que deve ser discutido. Então, muitas das vezes, esses meninos que têm esses problemas, eles são criados num estilo focado em resultado. Tá? Isso é extremamente ansiogênico. Você criar seu filho cobrando dele nota muito alta, é uma coisa que vai criar muito mais condições para ele desenvolver ansiedade. Então, o que seria discutido seria assim, os pais, você tem filhos que vão crescer num ambiente com alta exigência e tudo mais, então você teria que ajudar o seu filho não a ter melhores resultados, mas criar ele a partir dos mesmos valores que te ajudaram a ter o dinheiro que você tem. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, o valor de ser esforçado, o valor de valorizar boas relações sociais, o valor de você ter uma ética de trabalho, que são porque provavelmente te fez ter muito dinheiro, e é isso que você deveria estar fazendo com seu filho. E não ficar, você tem que tirar nota muito alta, você tem que tirar sempre acima de tanto, porque isso aí não foi que provavelmente que te fez ter muito dinheiro. Sim. O que fez foi uma estrutura que você tem antes disso tudo, entendeu? Sim.